Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o da Morini, bora para nossa análise diária. Galera, hoje, dia 23, né? Terça-feira. Hoje nós tivemos uma agenda, uma agenda assim, não tão cheia, mas com drives importantes, né? Hoje o DXY ficou um pouco mais lateral, tá? Para alta, para baixa durante a madrugada, tá? Ficou trabalhando aqui no 96 e 900, né? Não tava conseguindo passar aqui do 97 e nem perder aqui o 96 e 800, né? Tava conseguindo perder. Bem, hoje a gente teve a reunião das Nações Unidas, né? O Donald Trump, ele discursou, tá? Discursou também o ocupante da cadeira presidencial do Brasil, né? Ele discursou, mas mais importante foi, sem dúvida, o discurso do Donald Trump, que fez referência, né, ao ocupante da cadeira do presidente do Brasil. Então, galera, seguinte, olha aqui, né, quando o Trump falou que vai ter uma reunião, né? A gente viu um pequeno spike aqui, né? Ele falou por uma hora praticamente, né? Então teve um pequeno spike no mini índice para subida, né? E no dólar numa queda, tá? Que inclusive conseguiu passar do 300, né? Então, pessoal, bora começar aqui pelo nosso Dolfut. Pessoal, galera, é o seguinte, tá um pouquinho conflituoso aqui, né? Deixa eu ajeitar a nossa Petax. Aí, galera, então já coloquei a nossa Petax, né? Tá aqui a nossa Petax, nosso D0, tá? E a Petax futura final. Como vocês podem ver, né? Desde já o dólar ele desceu em escadinha, né? Inclusive, obviamente, acompanhando o preço futuro. Para o nosso melhor entendimento, nós temos que ver também que os juros, galera, olha só o que os juros fez, né? Olha aqui os vértices, né? Então a gente tem aqui os juros, os farcas, né, principalmente, e eles trabalharam numa tendência de baixa, né? Então, logo pela manhã, assim, umas 10 horas já estavam com quase 0,5% negativo, então o nosso dólar caiu, né? Ele caiu. Mas primeiro, olha só, ele ficou aqui trabalhando. A gente tem aqui, né? A taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, né? Parâmetro de abertura, a CME, mínima da CME, máxima da CME. Olha só, galera, como é que ele fica brigando aqui, né? Que ele fica preso aqui na CME. Não é sempre, mas ele tende a fazer isso, né? POC e ajuste aqui. Então, dessa área e o BRLT, né, que é uma área onde está supostamente caro para o institucional, tá? Ou para os players de mercado, né, especuladores, enfim. O fato é que o dólar ele ficou trabalhando aqui entre o 350, né, galera? E a gente tem aqui 350. O que ele ia fazer? Ganhar esse range 350 ou descer o range? Conforme os nossos DIs estavam caindo, né? Então o dólar ele começou a acompanhar o arrefecimento que tinha ali nos nossos DIs, né, galera? E hoje ele conseguiu andar um pouquinho mais do que ele está acostumado, né, pessoal? Pelo menos nesses últimos dias, olha só, né? Então a gente teve pelo menos uns, deixa eu ver aqui a pontuação ao certo mesmo, 66 pontos. Ele andou um pouco mais, né? Ele tá andando, olha só, né? Ele tá andando mais ou menos 30 a 40 nos últimos dias, então ele andou quase o dobro, né? E galera, o que eu entendi aqui, né? Que depois desse cenário aqui, né? Eu acho que para início de manhã, né? Que a gente viu que os DIs eles estavam zerados, depois eles pegaram a tendência. A compra e a venda aqui estava um pouquinho conflituoso, né? Tava um pouquinho mais conflituoso. Depois que ele perdeu, né, que os DIs eles começaram a realmente arrefecer, aí eu entendi que realmente
a venda ela ia começar a dominar, né? Aqui o nosso cenário, né? O macro era de venda para o dólar, tá, pessoal? Então ele ficou trabalhando no preço futuro e aqui ele deu aquele famoso trade de livro, né, galera? Então ele tem essa liquidez, tá? Para onde ele jogou, a gente tem uma liquidez maior, né? Inclusive aqui, é essa liquidez aqui, né? Deixa eu redesenhar de novo, né? No nosso volume profile. Então a gente tem uma liquidez aqui, né? Que inclusive ele perde, vai na mínima da CME, toca nela e passa da mínima da CME, né? E aqui tá o nosso 350 também, né? E o POC ajuste, tá? Então ele traz essa liquidez, coloca aqui, né, em cima do um pouco em cima do preço futuro. Quando tem essa liquidez maior e ele puxa a liquidez, né, e coloca a Petax futura, né, a taxa futura e a taxa à vista, o primeiro spot do dia, abaixo da maior liquidez, quer dizer que é uma tendência de baixa, muito provavelmente. Só que onde foi uma venda aqui de forma geral está vendido, seria bom. Mas esse trade de livro aqui que eu falo para vocês, ó, a gente tem essa aqui, né? Então o preço ele vem, toca aqui na VWAP e como um alvo bem básico seria o preço futuro, né? Então aqui já dava para fazer uma parcial, tá, galera? E depois ele começou a pegar a tendência, né? Quase buscou a taxa à vista, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá a nossa Petax, né? Então nosso casado tá de 8 pontos, né? Praticamente. Nosso estudo sugerido nós erramos 4,5 pontos, tá? E a gente viu que ele pegou uma certa tendência por causa da distância das Petax de uma da outra, né? Então a gente teve uma distância de 13 pontos, 22 pontos, e isso aqui já é uma tendência mais forte, né, galera? Então, o dólar muito provavelmente ele vai fazer o ajuste abaixo dessa VWAP, né, da VWAP do dia. E ele ficou trabalhando, né, trabalhava o preço futuro e buscava os pós do dia. Trabalhava o preço futuro, buscava a taxa vista, né? Trabalhava o preço futuro e aqui ele conseguiu buscar. Aqui foi quando o Trump ele falou do Brasil, né, do possível encontro ali com os representantes do Brasil. Então ele deu um spike um pouco mais de baixa, né? Em que inclusive furou o 300, né? Só que depois ele voltou e ficou trabalhando aqui na faixa do 308, tá? Mas buscou de novo a Petax, né? A terceira o preço futuro, tá, galera? Então hoje ele conseguiu trabalhar, né? É bem verdade que nós estamos nos apresentando, nos aproximando, aliás, do encerramento desse contrato, né? Da nossa anti-pré-rolagem, da pré-rolagem, da rolagem. Então essa operação aqui, né, ela vai ficar um pouquinho mais fácil e também um pouquinho mais perigosa, tá, galera? Então, ele está quase buscando, né, o preço futuro. Então, o nosso D0, né, o preço futuro está aqui em cima, né, a Petax FF, né, Petax final futura, e essa aqui é a Petax final. Que é o nosso D0, provavelmente acho que a cotação se sente muito seduzida a vir buscar aqui, né, esse preço, mas é bem verdade que ele já está aqui perto, já tem uma frequência aqui já dá para ver que tem uma frequência, né? Então, basicamente os players conseguiram fechar uma simetria da manhã, né? Que essa é uma forma de ele fechar a simetria da manhã, ou trazendo as médias, né, da VWAP para as médias da Petax para perto dessa VWAP, né, da VWAP do dia, que é a nossa VWAP diária, né? Então quando o preço e coloca o preço futuro aqui perto também, né? Ou ele traz, né, para perto da nossa taxa, nosso D0, que está uma distância bem pequena, né? Quando der uns 5 pontos aí já tem que ignorar, só tem que ver ele como um preço como um todo, tá, galera? Então basicamente foi isso para o nosso
câmbio, tá? Pro nosso dólar. Tendência ainda é de baixa, tá? Então, bora pro nosso mini índice, né? E olha aqui os DIs. Mais de 1% de queda. Então, muito provavelmente o câmbio vai fechar perto da mínima e o nosso mini índice IBOV vai fechar perto da máxima, tá? Inclusive, olha só aqui, galera, rompeu o nosso topo o topo histórico, né? Então, novamente, nossa bolsa subindo, tá, galera? Bora para nossa análise aqui. Então, pessoal, as bolsas um pouquinho mais flats, né? O Russell e o S&P eles estavam um pouco mais, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Russell e S&P eles estavam um pouquinho mais, um pouco sem drive, né? Sem grandes oscilações. Eles estavam até positivos, né? Um tá zerado, o Dow Jones e o Russell aqui. O Russell tá com 0,4. 0,54, né, de alta, 0,5%, né, e ele aqui tava em alta, tá, galera? Só que o S&P e o Nasdaq eles estavam numa leve queda de 0,10, 0,15, 0,20, né? E isso aqui deixou o nosso mini índice assim um pouquinho, eu entendo que um pouquinho mais comprador, sim, porque olha só, galera, como eles estavam interagindo aqui, ó, a gente tem um POC e o ajuste, né? Então eles estavam trabalhando inclusive aqui numa parte um pouco mais acima e o nosso fluxo aqui não deixa mentir que as maiores ordens elas estavam compradoras, né? Então ele fez um movimento, ficou sem gap, né, praticamente. Fez um movimento, ficou trabalhando até aqui até meia hora, né? Depois nessa abertura que ele voltou aqui, tocou no ajuste e no POC, com a abertura do mercado à vista, para mim essa aqui foi a melhor compra do dia, né? Que inclusive foi defendida novamente aqui, né? Então a compra aqui para vir desafiar essa máxima, né? E vir buscar pelo menos o 147 mil, né? Seria bem interessante. Só que antes de ele chegar lá, ele voltou, retestou esse preço dos compradores, né? A abertura do mercado americano, olha aqui, galera. A abertura do mercado americano deu mais força ainda de compra. Deixa eu mostrar aqui o nosso EWZ-BR Titãs, né? Então, nosso EWZ tá aqui, tá carregando, né? Então resolveu já abrir perto da máxima do dia anterior, né? E já trouxe a liquidez aqui para cima, né? Tá numa alta, né? Inclusive forte de 1,77 e o BR Titãs, né? Que tá 2,17 de alta, né? A abertura aqui de mercado já veio trazendo a liquidez aqui para cima, né? Ele tá num movimento forte, né? Ele não tá nem fazendo topos e fundos um pouco mais clássicos, né? Ele tá só seguindo, né? Ele não consegue, tipo, fazer esse movimento, voltar, né? Fazer um movimento e ficar aqui. Opa, deixa eu repetir aqui para vocês, né? Então fazer um movimento assim, né, e voltar. Esse é um fundo, né, com topo, chega. Essa aqui é uma movimentação clássica, né? Então ele nem a clássica tá fazendo, né? Só chega, lateraliza, rompe. Lateraliza um pouco e rompe, né? E tá trabalhando realmente numa alta forte. Então, hoje dá para fazer o swing trade, né? Quem tá comprado aqui não é para zerar a posição ainda. Por mais que ainda agora nós vamos ter, né? Daqui a pouco vai ser a fala do Powell, né? Então o mercado ele pode dar uma realizada ainda. Mas como a gente já tem aqui, né? Quem tá comprado aqui, basicamente 1.500, 1.600 pontos, seria arriscado, seria bom, né? Seria bom. Aqui dá para pagar para ver que tipo de spike o mercado ele pode fazer, né? Conforme a fala do Powell, porque ele pode dar um spike para cima, né? Aí vai ser bem interessante.
Então, basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhe com um amigo de vocês. Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!